Então, prossigamos aqui o nosso estudo de direito constitucional. E aqui nós vamos conversar nesse nosso último bloco sobre a organização dos poderes. Eu quero trazer algumas informações sobre executivo, sobre legislativo e processo legislativo e também sobre a segurança pública, que é tema certo também em sua prova. Portanto, desce aqui comigo. Olha só o que nós temos na nossa primeira questãozinha. Uma questão sobre processo legislativo e um tema importantíssimo. Um tema que não cai, um tema que despenca aí nas nossas provas. A banca pergunta aqui a seguinte situação. A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta de... E aqui é interessante porque o artigo 60 da nossa Constituição vai tratar sobre quem é que pode propor uma emenda constitucional. Eu quero que você vá comigo neste momento lá no artigo 60 para saber quem é que pode propor. Quem é que pode propor? O artigo 60 me traz ali o inciso 1, 2 e 3 com seus 4 legitimados. O que seria um terço, no mínimo, dos membros da Câmara ou do Senado. Então aqui eu tenho 2, tá? Ou um terço, no mínimo, dos membros da Câmara ou um terço, no mínimo, dos membros do Senado. Eu tenho também aqui o presidente da República, que também pode propor uma emenda, e eu tenho mais da metade das assembleias legislativas, nesse caso, cada uma delas manifestando-se por maioria relativa dos membros. Então, um terço no mínimo da Câmara ou do Senado, ou o presidente da República, ou mais da metade das assembleias legislativas, manifestando-se cada uma delas por maioria relativa dos membros, tá? Esses daqui seriam os legitimados, aqueles que podem propor uma emenda à nossa Constituição. Então, com base nisso, olha só o que nós temos. Letra A. Da metade no mínimo dos membros da Câmara? Não, né? É um terço no mínimo dos membros da Câmara. Então aqui, deixa eu já marcar, errado. O Procurador-Geral da República, não pode propor uma emenda à nossa Constituição. De mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas por maioria relativa dos membros, olha só, exatamente isso, mais da metade das assembleias legislativas. Portanto, nesse caso, já marque comigo letra C, de com certeza eu gabaritarei a minha prova. Marque comigo letra C, bebê. Letra D, do partido político com representação no Congresso Nacional ou do Conselho Federal da OAB, não, eles não têm legitimidade, não. Lembra comigo, quem é que pode propor uma emenda à nossa Constituição? Um terço no mínimo dos membros da Câmara, um terço no mínimo dos membros do Senado, o presidente da República e mais da metade das assembleias legislativas, manifestando-se cada uma delas por maioria relativa dos seus membros. Beleza? Questãozinha aqui boa essa, tá? Então aqui, marque comigo a letra C. Beleza? Vamos aqui para mais uma? Olha só, segunda questãozinha sobre ainda o aspecto do processo legislativo e um tema importante, né? O tema que gira sobre as medidas provisórias. Olha, enquanto emenda constitucional, eu quero que você faça uma leitura obrigatória lá do artigo 60. Nas medidas provisórias, é importantíssimo que você faça a leitura aí do artigo 62. E eu vou fazer um desenho para você antes de responder a questão. Lá no artigo 62, ele vai me trazer a informação de que é o presidente da República quem adota uma medida provisória, MP, uma medida provisória. O presidente adota e submete imediatamente essa medida provisória ao Congresso Nacional. Então, olha só, olha a informação que nós temos aqui. O presidente da República é quem vai adotar uma medida provisória. Ele adota a medida provisória e submete a medida provisória imediatamente ao Congresso Nacional.
O Congresso Nacional, tá? O Congresso Nacional, ele pode transformar a medida provisória em lei ou pode derrubar. E por que é medida provisória? Porque o prazo da medida provisória é de 60 dias. Pode ser prorrogado, Cris? Pode, uma única vez por igual período. 60 dias, prorrogada uma única vez por igual período. Então, cuidado com isso, já que a medida provisória, como o próprio nome diz, ela é provisória. Ela não é lei, mas ela tem força de lei. Beleza? Vem aqui comigo, então, na nossa questãozinha. Olha só. De acordo com a Constituição Federal, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar uma medida provisória com força de lei. Então, nesse caso, letra A, devendo submetê-la no prazo de 90 dias ao Congresso Nacional, olha o nosso desenho, submete imediatamente, tá? Letra B, né? Sendo dispensável a apreciação do Congresso? Claro que não. O presidente adota, né, a medida provisória e submete ao Congresso. Devendo submetê-la no prazo de 90 dias ao Senado? Não, é imediatamente e ao Congresso Nacional. Olha a outra. Devendo submetê-la no prazo máximo de 120 dias ao Congresso? Também não, né? Já vimos que é imediato. Então, de fato, só nos resta a letra E. Devendo submetê-la de imediato ao Congresso Nacional, sendo que a votação será iniciada na Câmara dos Deputados. Aqui é interessante, olha só, de fato, uma medida provisória ela começa na Câmara dos Deputados porque, fique atento a essa dica, todo projeto de lei, toda proposta, todo projeto, todo ato normativo apresentado pelo presidente começa a votação na Câmara. É o que fala o artigo 64 da nossa Constituição. Então, todo projeto de lei apresentado, né, pelo presidente começa onde? Na Câmara dos Deputados. Beleza? Então, aqui, vá comigo, questãozinha correta da segunda, né? A segunda questão, letra E, é a nossa alternativa. Vamos aqui para mais uma. Olha só. No tocante ao Poder Executivo, assinale a alternativa correta conforme a Constituição da República Federativa de 88. Olha que questãozinha bacana essa, tá? O Poder Executivo será exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelo Congresso Nacional. Aqui já está errado, porque é o seguinte, onde na nossa Constituição nós iniciamos o estudo do Poder Executivo, é lá no artigo 76. E sabe como é que o artigo 76 da nossa Constituição fala? Ele diz que o Poder Executivo será exercido pelo presidente, auxiliado pelos seus ministros de Estado. Ministros de Estado. Então aqui já marque como um item errado, né? Olha aqui mais uma, tá? Olha aqui mais uma. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente da República ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara, depois do Senado, depois do STF. Opa, essa daqui é a nossa questãozinha já, né? Marque aqui e deixa eu até fazer um macete aqui com você, tá? Olha só. Na falta do presidente da República, quem é o que eu chamo? O vice-presidente da República. Havendo essa dupla vacância, pela ordem, eu chamo presidente da Câmara, eu chamo presidente do Senado, eu chamo presidente do STF, tá? Eu chamo presidente do STF. Então, perceba, tá? Na falta do presidente e do vice-presidente da República, eu chamo presidente da Câmara, eu chamo presidente do Senado, eu chamo presidente do STF. Beleza? Fique aí com isso, marque aí bonitinho, tá bem? Então essa de fato é a nossa ordem, letra B de boa prova para você. Olha aqui mais uma. O presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem a licença, o presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem a licença do Senado Federal, opa, não é do Senado, tá? Sem a licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda de cargo. De fato, aqui a questãozinha está equivocada, porque quem vai autorizar essa saída do presidente por prazo superior a 15 dias não é o Senado e não é a Câmara dos Deputados. Quem autoriza é o Congresso Nacional. Portanto, mais um item equivocado, né? Na letra D,
Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, nos 2 últimos anos do período presidencial, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Olha que pegadinha essa. Cuidado, tá? O mandato presidencial é de 4 anos. Nós vamos dividir assim, ó, nos 2 primeiros anos, nos 2 últimos anos do mandato. Então, havendo a vacância dos cargos de presidente e vice-presidente, nos 2 primeiros anos, conta-se aqui, ó, nos 2 primeiros anos, contam-se 90 dias, haverá uma eleição. Essa eleição será uma eleição direta, e direta por quê? Porque quem vai votar e escolher o nosso novo presidente é o povo. No entanto, se a vacância dos cargos de presidente e de vice-presidente da República se der nos 2 últimos anos da data da vacância, a contagem do prazo é de 30 dias. É 30 dias. Só a nível de curiosidade, esta eleição será uma eleição indireta. Indireta por quê? Porque quem vai escolher o nosso novo presidente e o nosso novo vice-presidente será o Congresso Nacional. Quando a banca chega e diz assim, vagando os cargos de presidente e vice-presidente nos 2, atenção, olha só, nos 2 últimos anos do mandato, faça a eleição no prazo de 90 dias? Não, nos 2 últimos anos, a eleição terá prazo de 30 dias para acontecer. 30 e não 90. 30, tá? E não 90. E aí eu finalizo com a letra E, dizendo que o presidente da República, na vigência do seu mandato, poderá ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício da sua função, e mais uma vez aqui errado, porque na vigência do seu mandato, o presidente da República não poderá ser responsabilizado por atos estranhos à sua função. Ele só responde durante o mandato pelos atos que têm ligação com a relação presidencial. Tanto é assim que se ele cometer um crime ou um ato que não tem a ver com a função presidencial, ele só responde depois do mandato, tá? Então, nessa nossa terceira questãozinha, já marque aí comigo letra B. B de boa prova para você. Vamos para mais uma? Mais uma questãozinha? Mais uma sobre executivo. Olha só. Ele diz assim, essa aqui é muito boa, eu vou fazer até um desenho para você antes de responder, tá? Ele diz assim, conforme a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, se o pedido de impeachment do presidente for admitido por 2/3 da Câmara, qual a instituição ou instituições compete ao seu julgamento? Eu vou fazer um desenho para você, tá? O presidente da República, ele pode cometer 2 tipos de crime. Ou um crime comum, ou um crime de responsabilidade. Ou um crime... Ficou feio isso daqui, né, menino? Olha, vamos resolver isso aqui, tá? Ou um crime comum, ou um crime, agora sim, de responsabilidade. Se o presidente da República